E você, quem você é? Eu adoraria saber. Será que você é aquela excelente vendedora que acabou de ser promovida a gerente e que de repente descobriu que tem uma equipe para engajar, delegar e de quem cobrar resultados? Será que você é aquela gerente com mais tempo de casa, mais tempo de estrada, mas que quer chegar à diretoria e percebe que tem um entrave, que dali você não passa? Talvez você seja a líder empreendedora que montou um negócio próprio esperando ter mais tempo, mais dinheiro, mais energia, mas de repente você leva trabalho todo dia para casa, não dorme direito e o pior, está perdendo o melhor da vida. 5 soluções para os 5 principais problemas que levam as mulheres a procurarem um coach. Mais frequente que as mulheres me trazem é como obter reconhecimento. Eu sei que você trabalha, faz hora extra, banca o MBA do seu bolso e o resultado nunca vem. Vem, um elogio, um tapinha nas costas, um bombom que deixam na sua mesa. Mas o resultado mesmo, em matéria de dinheiro e promoção, por que será que ele demora tanto a acontecer? Agora você vai saber o que é mais importante para entender os motivos pelos quais você ainda não está crescendo. É importante que você entenda que na dinâmica organizacional existem 2 tipos de profissionais, os carreiristas e os formiguinhas. Os carreiristas são aquelas pessoas que trabalham muito bem o social, o networking. Elas estabelecem relacionamentos, estabelecem laços, estão sempre operando, sempre fazendo um lobby, sempre puxando o saco de alguém, comprando presentinho, cuidando da imagem pessoal. E tem as formiguinhas. A formiguinha é aquela profissional competente que fica o dia inteiro ali na baia dela quietinha, trabalhando na máquina e ninguém nem lembra dela. Ela apresenta resultado, mas na hora de ser chamada para um projeto importante, eles nem se lembram dessa profissional formiguinha. Eu não quero aqui dizer qual é o jeito certo de agir, mas o importante é que você tenha um equilíbrio, que você consiga sim apresentar resultado, mas que você também deixe a sua marca, para que as pessoas saibam que você é aquela pessoa que decide, a pessoa que resolve, porque crescer profissionalmente significa ser capaz de fazer cada vez mais o trabalho pesado. Então, agora a gente vai ter a nossa primeira ferramenta de coaching para você aprender a equilibrar essas 2 forças, de carreirista e de formiguinha. A nossa primeira ferramenta de coaching de hoje é o carreirômetro. É aquilo que nós chamamos em coaching de ferramenta de assessment, quer dizer, um teste, um levantamento inicial. Em momento algum, isso substitui um diagnóstico psicológico muito menos clínico. Então, se você sentir que está tendo algum comportamento que está te prejudicando, ou se você estiver sobrecarregada com algumas emoções, não tente fazer isso sozinha, garota. E trate de procurar um especialista, combinado? Então vamos lá. A função do carreirômetro é ajudar você a perceber uma tendência de comportamento profissional. Será que o seu jeito tem mais a ver com o estilo de agir e se comportar no trabalho dos networkers, ou seja, os carreiristas? Ou será que você é aquela profissional formiguinha, a competente e quietinha que espera o reconhecimento? Então, nossa primeira pergunta é: o que é mais natural para você? Ou seja, aquilo que para você é quase automático. Trabalhar sozinha na sua mesa ou fazer social no café da empresa? Responde com o máximo de sinceridade, ok? E vai anotando as suas respostas. A nossa próxima pergunta: o que é mais tentador para você? Ou seja, aquela tendência que você quase não resiste, de tão agradável que é. Passar o dia inteiro no Facebook ou esticar happy hour com os colegas. Nossa terceira pergunta: como você procrastina? Isso é uma palavra feia. Procrastinação é aquela tendência que nós temos a deixar tudo que é importante para depois. Me diz uma coisa, como é que você procrastina, hein? Será que é na internet?
Navegando, abrindo uma página, 2 páginas, 3 páginas, lendo um pedacinho de artigo, vendo um pouquinho de vídeo, fazendo uma comprinha de uma bolsa maravilhosa na liquidação, ou ajudando alguém. Você é aquela procrastinadora nobre? É aquela que de repente se torna solícita e vê quem está precisando de um socorro por perto, e é lógico, sempre tem alguém apertado com prazo, talvez até porque estivesse procrastinando. Já descobriu qual a sua tendência? Nossa próxima pergunta. O que energiza você? E o que é que faz você perder a noção do tempo de tão agradável? Ler um livro ou dançar? Dançar a noite toda. Tem a ver com você? O que drena a sua energia? Aquilo que depois que você faz, com aquela sensação de que foi sugado, dos pés à cabeça. Então, o que é que drena a sua energia? Organizar documentos, papeladas, arquivos ou participar de reuniões, debates, brainstorms, conversas. O que é mais estressante para você? Vamos para o nosso resultado? Estou curiosa para saber se você é da turma dos networkers ou das formiguinhas. Se você respondeu mais A, você é a nossa formiguinha. Se você respondeu mais B, você é a networker. E o que adianta a gente saber nossas tendências comportamentais se não for para fazer uma alteração na nossa rota ou um equilíbrio dessas duas forças? Foi isso que eu prometi para você, é isso que eu vou entregar agora. O nosso plano de ação. Qual que é a proposta aqui? Você escolher uma ação do item que representa o seu oposto para praticar na próxima semana. Então, vamos lá. Se você é formiguinha, do tipo que prefere ler um livro, navegar na internet, trabalhar quietinha na sua mesa, escolha uma ação do item que representa o seu oposto, ou seja, o networker. Dançar a noite inteira, esticar happy hour com os amigos ou ajudar alguém a concluir um trabalho. Eu tenho certeza que não vai ser um desafio tão grande assim para você. E depois você vai ficar orgulhosa de si mesma. Gostou da nossa primeira ferramenta? Então, seja você networking ou formiguinha, o que importa é que você tenha muito sucesso e, principalmente, que você se respeite e seja muito feliz. A segunda questão que as mulheres me trazem é como lidar com outras mulheres. Você já deve ter ouvido falar que as mulheres preferem trabalhar com homens, preferem ginecologistas homens, preferem motoristas homens. No trabalho não é diferente. Se são seus pares, geralmente elas estão tentando puxar o seu tapete, tentando te sabotar e fazendo fofoca a seu respeito. Se elas estão acima de você, elas não estão deixando você brilhar. Estão te impedindo de crescer, não estão delegando como deveriam, ou então estão te intimidando, praticando bullying mesmo. Se elas estão abaixo de você, elas estão falando mal, fazendo corpo mole, sem comprometimento algum. A nossa próxima ferramenta vai servir para você aprender como desarmar todos esses comportamentos tóxicos, mas você tem que entender uma coisa. Qualquer que seja o comportamento das pessoas à sua volta, você tem duas opções, de agir ou de reagir. Não deixe ninguém determinar como vai ser o seu jeito de trabalhar. Para resolver de vez a sua questão com as mulheres da sua vida, eu proponho que você reflita por 1 minuto sobre a sua relação com todas as mulheres que já passaram pela sua vida. As mais importantes, a começar por aquelas da sua família. Como foi? Como é a relação com a sua mãe? É de disputa, de competição, de cooperação, de amizade, de rivalidade? De amor, de ódio, de altos e baixos? Você vê nas mulheres possíveis conselheiras ou possíveis ameaças? Você sabe que o modo com que a sua família trata a relação entre as mulheres interfere muito no seu jeito de lidar profissionalmente com as suas colegas do sexo feminino. Mas seu passado não precisa ser uma sentença de que as coisas vão continuar a ser assim no futuro. Por isso agora você vai praticar um exercício para enxergar as suas colegas mulheres de uma nova maneira. Que palavras definem a sua relação com as colegas? Vamos pensar naqueles adjetivos? São enriquecedoras, são conflituosas, são amigáveis.
São fortalecedoras? São conturbadas? E se hoje você não tem colegas mulheres, olhe para o seu passado, para o seu último emprego, até mesmo para seus colegas de escola e faculdade. Que palavras você gostaria que definissem a sua relação com as colegas? Toda vez que em coaching a gente descobre aquilo que não quer, isso é um excelente ponto de partida para a gente escolher o que a gente quer. Quem é a colega de trabalho, de estudo, de faculdade com quem você tem menos afinidade? Aquela que você olha e fala, acho que ela não vai com a minha cara. E que provavelmente ela está olhando para você e dizendo a mesma coisa. Acho que ela não vai com a minha cara. Pensou na carinha dela? Então, pensa no nome dela. Anota o nome dela, para você não se esquecer do que vem em seguida. Que característica positiva ela possui? Agora vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se você não tem uma afinidade natural com ela, você vai ter que se esforçar um pouquinho para ver virtudes nessa pessoa. Talvez ela tenha algum conhecimento especial, alguma habilidade específica, interessante, alguma competência que você não tem tão bem desenvolvida. Então, já conseguiu descobrir qual é a característica positiva da sua colega? Agora, o plano de ação. Comunique a sua admiração. Talvez seja um pouco mais complicado você se aproximar dessa colega com quem você tem pouca intimidade e falar para ela, Joana, eu admiro a sua habilidade de apresentar projetos. Talvez você precise esperar ou até mesmo criar essa oportunidade. Mas você não pode esperar que ela queira quebrar esse gelo. Afinal de contas, não é ela que está tendo essa sessão de coaching, é você. Então, por que não dar o primeiro passo? Comunique sim à sua colega a sua admiração. Faça isso com naturalidade, não é para ser puxa-saco. É simplesmente reconhecer publicamente que ela possui alguma característica que você não tem tão bem desenvolvida e que de alguma maneira ela inspira você. Eu tenho certeza que ela vai passar a ver você com outros olhos, porque você já passou a vê-la com outros olhos, reparou? Se você quiser entrar num modo avançado, você pode expandir essas melhorias no relacionamento com as mulheres da empresa ou do seu negócio, da sua equipe. Você pode, muito bem, procurar uma que esteja abaixo de você na hierarquia organizacional e oferecer ajuda. Agir como uma verdadeira mentora. Sabe, quando eu vejo uma mulher na liderança, quando eu vejo uma grande líder, cheia de realizações, fazendo palestra, dando entrevista ou escrevendo um livro, eu sempre quero saber quem são as mulheres que ela inspirou, quem são as mulheres que ela ajudou a desenvolver. E honestamente, se ela não puder me dizer pelo menos 3 nomes, para mim, a liderança dela não vale nada. Tenho certeza que você vai gostar da experiência. E isso vai ser ótimo para o seu currículo e já vão ver você como uma líder qualificada para lidar com pessoas e desenvolver pessoas. Para falar a verdade, você não precisa ser amiga das suas colegas. Você não precisa levá-las para sua casa, para o seu círculo íntimo. Basta que você tenha uma relação cordial e que você seja capaz de produzir com cada uma delas e com todas elas em conjunto. E que você saiba dividir também as glórias dos resultados positivos que vocês obtiverem. Entre em ação já. Segunda ou terça, eu quero ter notícia no meu e-mail de que você fez um movimento positivo de aproximação de uma colega, tá bom? Vou ficar esperando. Terceira questão. Como lidar com homens? Chegou a vez deles, pensou que isso não ia nunca chegar? Então, os principais problemas que as mulheres enfrentam com os homens no ambiente profissional são os seguintes. Elas reclamam que eles não escutam, que eles barram o crescimento, que eles não levam a sério. Por que será que isso acontece? Isso acontece basicamente porque as mulheres escolhem um dos 2 principais jeitos de lidar com os colegas homens. E esse primeiro jeito é a masculinização. Ela tenta ser um deles, ela tenta ser humano, ela tenta ser o cara da turma. Isso é uma roubada, porque nenhuma mulher nunca vai conseguir ser um homem como um homem é. E começa aí a cair por terra todo o seu crédito, toda a sua credibilidade, toda a sua competência, quando você tenta ser um deles. Eu sei que a cultura de uma empresa, quase todas, é calcada no mundo masculino, é voltada para resultado. Basta ver as palavras que a gente usa, time, campo, né? Passar a bola,
são todas linguagens do jargão mesmo do mundo masculino, do mundo agressivo, que é o mundo dos meninos. Então, eu compreendo se você for tentada a agir como eles, mas tem um jeito para isso, você não precisa se masculinizar. Mas você também não pode cair para o lado oposto. O que é o lado oposto? É supervalorizar o capital erótico. É você ser tão feminina que eles não resistem. Você fala com eles jogando cabelo, fazendo beicinho. Ninguém vai te respeitar. Todos os MBAs que você tem, todos os títulos que você tem, tudo que você trabalhou até hoje, estudou e engoliu de saco, tem que valer numa hora dessas. Você tem que ser firme, mas ao mesmo tempo, você tem que ser diplomática. Como equilibrar essas duas forças? Como ser assertiva e não agressiva e nem submissa? Isso é o que você vai aprender, vai descobrir uma incrível solução agora na nossa próxima ferramenta de coaching. Vamos lá, primeira pergunta. O que é mais estimulante para você? Trabalhar com homens e mulheres ou trabalhar só com homens? Segunda pergunta. O que você considera mais divertido nas suas horas de lazer, seus momentos de descontração? A. Um almoço com as amigas ou B. Escutar a conversa dos amigos do seu irmão? Enfim, você a penetra no clube do Bolinha. E para você, o que é mais fácil? Persuadir uma mulher ou convencer um homem? Quarta questão. Qual peça de roupa você prefere? Uma calça flare, aquela bem soltinha, bem larguinha na perna, ou uma saia lápis, aquela que acompanha as curvas do seu corpo. E qual acessório você gostaria de ganhar? Uma echarpe ou um colar de pérolas? Mas Priscila, o que é que tudo isso tem a ver com o meu relacionamento com os homens? Lembra, as mulheres, quando não estão totalmente à vontade com a equipe masculina, elas tendem ou a tentar se aliar a eles como se fossem um menino, como se fossem da turma do Bolinha, ou tendem a seduzi-los. Eu não estou querendo dizer que você seja fácil ou vulgar. Essa sedução pode ser com simpatia, pode ser fazendo favores, pode ser levando uma xícara de café quando o seu colega está ocupado, e já faz horas que não levanta da mesa, com pequenos gestos de gentileza que você dedica talvez mais aos homens do que às colegas mulheres. Essa é a intenção dessa ferramenta, você perceber qual tendência aparece mais no seu comportamento, a de pertencer ao clube do Bolinha e tentar conquistá-los pela semelhança, ou a de pertencer ao clube da Luluzinha e tentar conquistá-los pela feminilidade. Vamos lá, se você marcou mais respostas A, você é da turma do Bolinha. E que fique bem claro, eu não estou falando que você é masculina ou que você tem determinada orientação e identidade sexual. Nada disso, gente, por favor. Eu só estou falando que talvez você seja mais agressiva do que delicada. Ok? Vocês estão entendendo? Então, acho que todo mundo entendeu. Então, se você marcou mais questões A, você é da turma do Bolinha. Se você marcou mais itens B, você é da turma do Luluzinha, das moças mais delicadas. E plano de ação. Escolha um item de fora do seu universo de conforto e conviva com ele por uma semana sem depreciá-lo. Esse plano de ação é verdadeiramente um desafio, hein? Você vai ter que escolher, se você for da turma do Bolinha, das meninas mais despojadas, vai ter que escolher um item da turma da Luluzinha e conviver com ele por uma semana sem falar mal, sem criticar, sem depreciar. Então, pode ser o colar de pérolas, pode ser a saia lápis, ou pode ser simplesmente um jeito de agir, a proximidade mais das mulheres do que dos homens. Por outro lado, se você for da turma da Luluzinha, o seu desafio é ser menos mulherzinha, menos menininha. Que item da turma do Bolinha você vai escolher para conviver por uma semana sem depreciá-lo? Sabe, o que determina essa tendência, muitas vezes, é a relação que você tinha com seu pai, ou com seus irmãos, ou com seus tios, enfim, com as primeiras referências masculinas da sua vida. Tem pais que tratam as filhas como se fosse o júnior. Gostam de jogar futebol, gostam de fazer esportes mais radicais,
E tem pais que tratam suas filhas como princesinhas. Eu tenho certeza que o tratamento que você recebeu dos primeiros homens com quem você teve contato na vida interferiu no seu jeito de agir com seus colegas homens. Eu estudei num colégio só para meninas, naquilo que seria o ensino médio, né? Na minha época foi o magistério. E um dos prejuízos que eu percebi por isso foi o fato de que eu não aprendi a fazer trabalhos com meninos e as meninas quase sempre levam tudo muito para o lado pessoal. Então, eu penso que é muito importante a gente aprender a usufruir de várias oportunidades mistas, meninos e meninas, para compreender o jeito de agir de cada um e, principalmente, para entender que críticas não são o fim do mundo. Bom, agora é a pergunta de $1 milhão. A quarta questão que as mulheres mais trazem para mim é como construir uma identidade profissional realmente marcante. Olha, eu não sou especialista em marketing não, mas eu posso afirmar uma coisa com segurança. Aquela profissional faz tudo, está com os dias contados. Hoje em dia não existe mais espaço para quem agrada a todo mundo. A gente vive num mundo de distraídos, a gente vive num mundo de muitos estímulos e parece que o déficit de atenção tomou conta de uma sociedade inteira. Eu não falo só dessa geração mais nova. Nós, que já passamos dos 30 e pouquinhos, também sofremos com esse fenômeno. Porque toda a produção é feita para os mais novos e a gente está acabando por adequar nosso sistema de atenção e os nossos receptores sensoriais a esse novo ritmo de informação. Já faz um certo tempo em que o grande, o importante, deu lugar ao veloz e isso muda toda a configuração do que realmente as pessoas percebem como relevante. Isso é meio desesperador para as pessoas que fazem questão de excelência. Mas, de alguma maneira, você tem que adaptar a sua identidade, a sua imagem profissional a esses novos tempos, a essa nova realidade. Como fazer isso? Eu costumo dizer que se você não causa uma reação negativa em ninguém, provavelmente você também não causa uma reação positiva em ninguém. Chegou o momento que você tanto esperava. Responda a primeira pergunta com toda sinceridade. Confie nos seus primeiros instintos, nas suas primeiras ideias. Que tipo de trabalho você faz tão bem que sempre sobra para você? Sim, aquilo que você faz bem, que você faz facilmente, que os outros admiram tanto, que ninguém nem tenta competir com você. Bom, tá aí uma pista de alguma característica muito peculiar, concorda? Então não se esqueça de anotar. Mesmo que você não goste muito, isso revela uma habilidade. Segunda pergunta: o que detona a sua energia no trabalho? Eu estou falando daquelas tarefas que você tem que fazer, porque são parte da sua rotina e que para coisa grande acontecer, depende delas. Você tem que encarar aquelas tarefas menos agradáveis. O que serão essas tarefas? O que é que você faz apenas por obrigação? Será que são situações ligadas a pessoas ou a processos? Que palavras definem o seu jeito de trabalhar? Ou seja, de que maneira você faz tudo o que você faz? Com alegria? Com concentração, com comprometimento? Qual é o seu jeito único de trabalhar? Vale lembrar o seguinte: se você tiver dificuldade para responder essas questões sozinha, peça ajuda para um colega, um superior, alguém em quem você confie profissionalmente, que conheça muito bem o seu jeito de ser todos os dias na empresa. Porque, você sabe, o seu jeito de fazer uma coisa quase sempre é o seu jeito de fazer todas as coisas. Vamos lá, quarta pergunta. Que elogios os outros fazem a você? Isso também tem a ver com o tipo de trabalho que você faz bem, ou com o seu jeito de trabalhar. As suas habilidades especiais, o seu jeito de ser que é único, aquilo que pode contar pontos a seu favor numa contratação, numa promoção, certo? Quinta pergunta. Que críticas você costuma receber? As críticas também são muito úteis. Sabe por quê? Elas revelam peculiaridades. Aquilo que incomoda os outros é uma característica que salienta, é uma característica que aparece, especial ou mais marcante no seu comportamento. Elas também revelam uma virtude, porque quase sempre a diferença entre a virtude e o vício é só uma questão de medida. Então vamos lá, vamos construir o seu plano de ação, que é a sua sentença definidora.
ou seja, a frase que define você quando você tiver que responder sobre você mesma, numa entrevista de emprego, numa situação social, com seus superiores, ou até com aquele gato que você acabou de conhecer. A sua sentença definidora, ela é composta por palavras do questionário que a gente viu anteriormente. Então, eu sou uma profissional, e você vai incluir aí um adjetivo do item 4. Ai, 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 Priscila, eu não me lembro qual é o item 4. Então, quer voltar lá? O item 4 é elogios. Ah, tá bom. Então, tem que colocar uma palavra de elogio aqui. Eu sou uma profissional comprometida, responsável, divertida, e o meu trabalho reflete a minha capacidade de... Resposta do item 1. Ai, Pri, qual que é o item 1? Volta lá. O trabalho que você faz bem. Ou seja, o meu trabalho reflete a minha capacidade de organizar o pensamento, perceber padrões, encontrar novas soluções, ok? De maneira a gente já está falando do quê? De jeito, de como. Então, vai uma palavra do item 3, o seu jeito de trabalhar. Correta, ética, eficiente, rápida e, cereja do bolo, hein? Palavra do item 5. Gente, qual que é o quinto item mesmo? É aquele, o danado das críticas que você costuma receber. Só que você não vai colocar a palavra negativa da crítica, que você é devagar para tomar decisão. Você vai colocar a palavra positiva, que você é prudente, ok? Afinal, isso aqui é uma aula de identidade profissional e a gente quer promover você e não te derrubar. Viu só que bacana? Como com poucas perguntas a gente consegue criar uma identidade? Então não se esqueça, identidade profissional não é só o que você faz, mas é também aquilo que você não faz e principalmente como você faz. A nossa quinta questão é como aproveitar melhor as reuniões. Reuniões são excelentes oportunidades de você justamente deixar sua marca, lembrar as pessoas dessa sua identidade única. O que eu percebo quando eu faço palestras para mulheres, para homens e para público misto é que quando eu solicito a participação da minha plateia, as mulheres levantam a mão, os homens também levantam a mão. E se eu atender ou solicitar os homens, as mulheres não continuam com a mão levantada, elas desistem. E aí, será que você está desistindo da sua vez de falar? Será que você está deixando passar essa oportunidade por vergonha, timidez ou por achar que as pessoas não vão achar a sua ideia importante, relevante? Eu tenho certeza que você tem ideias brilhantes e está cansada de ver os outros expondo as suas ideias, simplesmente porque você não foi veloz, simplesmente porque você perdeu o timing de se mostrar. Agora você vai aprender como falar nas reuniões, como chamar a atenção para você e o melhor, como apresentar qualquer proposta, qualquer ideia e qualquer projeto. Essa é a fórmula matadora das apresentações. E eu vou logo de cara para o plano de ação. Primeiro item, estude o tema. Tá certo, tem reuniões que são sigilosas e que quem marca não quer adiantar o tema com antecedência. Mas, se a pessoa falar qual é o tema da reunião, qual o propósito, dá uma estudada, dá uma pesquisada, conversa com algumas pessoas que também tenham sido chamadas para essa reunião, faz um pré-aquecimento, um pré-brainstorm, para você já ir com alguma opinião, se não formada, pelo menos embrionária no assunto. Porque o elemento surpresa nem sempre ajuda a gente nessas horas. Segundo item, prepare uma microapresentação. Eu vou ensinar daqui a pouco como fazer uma apresentação matadora, qualquer que seja a ideia, projeto, proposta. Terceiro ponto, isso eu nem precisava falar, mas é importante. Chegue no horário. Isso significa não só não se atrasar, mas também não chegar cedo demais. Para não ser aquele arroz de festa que sempre é a primeira a chegar, certo? Você vai chegar no horário porque você tem outras coisas importantes para fazer. Vista-se com um tom vibrante. Mas o que é que a sua roupa tem a ver com reunião? Tem muito a ver com reunião. Se para você é particularmente difícil se manifestar, fazer com que sua voz seja ouvida, dê um jeito de ser vista. É claro que você não vai sair parecendo um vagalume na reunião. Mas existem maneiras de você
se fazer notar. Você sabe qual é a cor que contrasta com você. Peça a palavra com firmeza. Talvez você tenha uma voz suave, delicada, aguda, fininha e tenha dificuldade de se impor nas reuniões. Tenha vontade de conseguir a palavra. O mais difícil realmente é dizer a primeira frase. Evite a tentação de levantar a mão, porque isso é muito escolar, isso é muito infantil. Então peça a palavra com firmeza. Treine essa frase um pouco mais alto. A fórmula das apresentações matadoras. Qualquer ideia, proposta, projeto, apresentação, reunião, palestra, artigo, reportagem, seja o que for, começa com um problema. Esse problema pode ser também um desafio ou uma oportunidade. E depois, o que acarretou aquele problema? Tá, e por que isso é relevante? Por que marcar uma reunião, uma apresentação, uma palestra para falar disso? Você já criticou a situação? Você tem que apontar uma solução. E que essa solução seja sempre uma ação imediata. Porque você tanto mais vai ter credibilidade, quanto mais você for capaz de gerar soluções. É para isso que o mercado paga você, é para isso que os seus clientes te procuram. E é aí que está a chave do seu sucesso. Bom, a nossa palestra está chegando ao fim. Eu desejo a você muito sucesso, muita sorte, muito amor, tudo que você sempre buscou e que você merece. Um beijo, até a próxima!